Olá pessoal, então vamos dar continuidade aí à nossa aula sobre proporcionalidade. Dessa vez falando sobre grandezas inversamente proporcionais. Então vamos introduzir, ou melhor, explicar esse conteúdo já resolvendo um probleminha e levantando aí os pontos mais importantes que indicam as grandezas inversamente proporcionais. Após abastecer seu carro, Célia viajou para a casa de seus pais a uma velocidade média de 100 km/h, chegando ao seu destino em 3 horas. Ao voltar para casa, percorrendo o mesmo trajeto, Célia concluiu sua viagem em 5 horas. Qual foi a velocidade média na volta para casa? Bom, pessoal, vamos aqui identificar quais são as grandezas que estamos trabalhando nesse problema. Elas são velocidade média e tempo. Tá? Então vamos por aqui, velocidade média, que está sendo aí medida em quilômetros por hora, e o tempo está em horas, certo? Então vamos lá para a nossa resolução. O problema diz que Célia, quando ela percorreu esse trajeto a 100 km/h, ela gastou 3 horas. E quando, no caminho de volta, ela gastou 5 horas, né? Levou 5 horas para concluir sua viagem. Qual foi a velocidade média? É isso que o probleminha quer saber, tá? Então, gente, uma dica muito importante, logo de cara, né? É descobrir a distância que ela percorreu, né? Bom, se a velocidade média é 100 km/h, o que isso nos traz de informação? Quando eu falo 100 km/h, isso quer dizer que a cada 1 hora percorre-se 100 km. Portanto, a distância que Célia percorreu foi 100 vezes 3, 300, certo? Ora, o caminho de volta, né? O problema mesmo já nos forneceu isso, que ela fez o mesmo trajeto, né? O trajeto inverso, né? Portanto, tem que ser também 300 km. Agora ficou fácil, né, pessoal? 100 vezes 3 é 300. X vezes 5 também é 300. Então, eu posso dizer que 100 vezes 3 é a mesma coisa que 5 vezes x. Não é? 100 vezes 3 são 300, igual a 5x. Eu quero tirar esse 5 daqui, eu vou dividir tudo por 5. Né? Na hora que eu divido por 5 aqui, esse 5 vai embora com esse. Portanto, eu tenho que x é igual a 300 dividido por 5 dá 60. Logo, né, a Célia viajou a 60 km/h. Por isso que ela fez a viagem em 5 horas. Ela foi mais devagar. E esse é o ponto-chave, pessoal. Vamos analisar aqui, mais cautelosamente. Vamos trocar aqui o x pelo valor que ele está representando. Né? O x aqui, ele vale 60. Né? Agora, olha bem, pessoal. Isso daqui, do 100 para o 60, está diminuindo, ó, certo? E do 3 para o 5 está aumentando. Não é isso? Então, o que acontece aqui é o inverso, tá? É o inverso da outra. Então, eu particularmente não gosto de usar a setinha, né? Mas fica até fácil de entender com elas, né? Então, o que está acontecendo aqui quando eu diminuo aqui implica num aumento aqui. São coisas inversas, né? O que acontece aqui é o inverso do que acontece aqui. Então, por isso que as grandezas são inversamente proporcionais. Ah, professor, então aumentando uma e a outra diminuindo, já posso concluir que são inversamente proporcionais? Não, não é bem assim. Né?
Esse é o primeiro fator que tem que acontecer. Eu tenho que satisfazer duas coisas muito importantes. Primeira coisa é essa, tá? Eu tenho que observar que uma está diminuindo, a outra está aumentando. E agora eu já posso supor que elas são inversamente proporcionais. Agora eu tenho que comprovar isso. Como é que eu comprovo? Ora, se eu fizer essa multiplicação aqui e fizer essa multiplicação aqui embaixo, multiplicando a linha de cima e multiplicando a linha de baixo, e esses resultados forem iguais, aí sim eu posso concluir que elas são grandezas inversamente proporcionais, tá? Beleza? Então vamos lá para a construção do gráfico dessa função, tá? Como será que esse gráfico se comporta? Será que ele vai ser uma reta? Vamos ver. Então, ó, vamos marcar aqui, né? Vamos pôr aqui nosso tempo gasto. Vou chamar aqui o tempo gasto e a nossa velocidade média está em quilômetros hora, certo? Vamos anotar que os dados a gente conseguiu lá na resolução do problema. Quando a Célia foi a 100 km por hora, a Célia fez a viagem em 3 horas, certo? Quando a Célia fez a viagem em 5 horas, ela foi a 60 km por hora. Isso aqui, né, gente, tem que lembrar, né, sempre dando 300. Então eu posso conseguir aqui mais uns pontinhos para nos auxiliar na construção do gráfico. Vamos supor que a Célia estava com muita pressa e ela fez um dos percursos aí em 150 km por hora. Opa, 150 é aqui. Se ela fez 150 km por hora, quanto será? Quanto tempo ela fez o percurso, hein? Bom, só fazer aqui, ó. 150, ou perdão, 300 dividido por 150, 2, não é? Tranquilo, né, pessoal? Então vamos lá. Vamos tentar montar o gráfico aqui, tá? Uma outra, a gente pode colocar aqui 6 horas também, né? Ó, se ela foi 6 horas, é porque foi a 50 km por hora. Só mais um dado para a gente montar um gráfico bonitinho. Então vamos marcar os pontos, ó. Quando foi? O importante, a gente não pode esquecer de ver quem que vai ser o nosso eixo X, quem vai ser nosso eixo Y. Então vamos chamar aqui o tempo gasto, vamos colocar aqui no eixo X, então tempo, tá? E aqui em cima a gente coloca a velocidade média, tranquilo? Então esse tempo a gente pode colocar aqui 1 hora, vai de 1 em 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E a velocidade, como temos bastante amplitude aqui, né? Então vamos colocar aqui, ela vai de 25 em 25, 25, 100, 125, 150, 175, certo? Agora vamos marcar os pontinhos, né? Então quando a 3 horas ela gastou, 3 horas, ela foi a 100 km por hora, ó, 3 foi a 100 km por hora. O que mais? Quando ela gastou 2 horas, ela correu bastante, ó, foi a 150 km por hora, certo? Quando ela gastou 5 horas, por exemplo, se ela gastasse 5 horas, né? Ela iria a 60 km por hora, mais ou menos aqui. Em 6 horas,
50 km por hora. Gente, a gente vai observar os pontos aqui e já vai concluir, né, que isso aqui não vai dar uma reta, diferente do que acontece nas grandezas diretamente proporcionais, né? Então, ó, isso daqui né, mais uma vez peço desculpa porque não vai ficar certinho, né? Mas dá para ficar mais caprichado também, né? Então, pessoal, vai dar essa curva aqui, ó. Tranquilo, gente? Então, deu um gráfico diferente. Não, esse gráfico não é uma reta, né? Ele tem um outro nome que eu já vou falar para vocês como ele se chama, tá? E vocês verão esse tipo de gráfico bastante ainda quando vocês estiverem no terceiro ano do ensino médio, tá? Vai ter um estudo mais aprofundado sobre isso. Então, esse gráfico aqui, ele tem um nome, ele se chama, é uma hipérbole. Tranquilo? Então, pessoal, o que eu quero que fique em relação a esse gráfico? Não confundir ele com o gráfico das grandezas diretamente proporcionais. Grandezas diretamente proporcionais, gráfico é uma reta. Grandezas inversamente proporcionais, gráfico é uma hipérbole. Tranquilo? E vamos aqui, para terminar o assunto sobre grandezas inversamente proporcionais, vamos generalizar isso daqui. Então, ó, o que acontece aqui, a gente pode observar, é que toda vez que eu multiplico x e y, e nesse caso aqui o x é o tempo, o y é a velocidade média, eu tenho sempre o mesmo valor. Então, ó, eu posso fazer isso. Ó. X vezes y sempre vai dar um valor constante. Tá? Tranquilo? Qual que é a diferença em relação às grandezas diretamente proporcionais? Lá eu dividia x por y, o valor era constante. Aqui eu multiplico x por y e o valor é constante. Tá bom? Bom, e para a gente finalizar, duas grandezas podem não ser proporcionais, certo? Então elas podem ser diretamente proporcionais, podem ser inversamente proporcionais ou podem não ter relação alguma. Por exemplo, surge muito esse tipo de pergunta, né? Umas pegadinhas que surgem. A altura e o peso da pessoa existe alguma proporção? Será que quanto mais velha a pessoa for, mais alta ela é? Não, não é? Isso não é necessariamente uma regra, tá bom? A idade e o peso de uma pessoa tem proporcionalidade? É o mesmo caso do primeiro, não tem. O tempo de permanência e o valor gasto por mercado. Bom, eu posso entrar no supermercado, ficar 10 minutos e fazer uma compra lá absurda, pegar alguns produtos caros e pagar uma fortuna. Eu posso ficar 2 horas no supermercado fazendo alguma escolha e sair de lá com uma coisinha qualquer. Então, isso não tem relevância, não é proporcional. Tranquilo, pessoal? Espero que tenham gostado e, melhor ainda, que tenham entendido. Beleza?